dois temas juntos. Bom, comentou que vai falar sobre a nutrição hormonal, né? Como que o pessoal pode evitar os desequilíbrios hormonais usando a nutrição ao favor delas? Ótimo. Existem vários assuntos bastante importantes em como a pessoa lida e o que ela pode fazer na sua saúde para ter os hormônios mais equilibrados. E uma das coisas mais importantes está ligada ao sono. A hora que a pessoa dorme e a qualidade do sono são de extrema importância para a saúde hormonal. Outra coisa importante é o controle dos seus pensamentos, das suas emoções, ou seja, o nível de estresse. Isso também tem uma relação direta com a saúde hormonal. Por quê? Porque quando a gente dorme mal e está estressado, sobe um hormônio chamado cortisol. E quando sobe o cortisol, o corpo desativa, ele desliga os hormônios reprodutores, que são a testosterona, estradiol, progesterona, que são aqueles que as pessoas mais têm problemas hoje. Testosterona baixa, muito estradiol, as mulheres, por exemplo, com esse perfil, e os homens também. Além disso, tem outros aspectos, por exemplo, a saúde intestinal. Então, quando a pessoa está com o intestino muito desequilibrado, gera um processo inflamatório crônico, isso desequilibra vários hormônios. Quando a alimentação é ruim de uma forma geral, e a pessoa come mal alimentos refinados, muitos agrotóxicos, corantes, conservantes, ela destrói dentro da sua célula uma partezinha da célula, que é uma organela, que chama mitocôndria. A mitocôndria é onde produz energia para todas as nossas células. E ela é quem está envolvida diretamente na produção e na ação dos nossos hormônios também. Então, quando a pessoa está comendo mal e dormindo mal e estressada, ela vai estar com seus hormônios péssimos. E aí ela não pode ficar achando que a solução é tomar o hormônio. Porque se ela simplesmente toma o hormônio, ela não vai conseguir restaurar a sua produção natural. Então é sobre isso. Caiu. E não vai conectar. Caiu o sinal. Vai continuar. Está aí online ou não? Esse nosso está online? Tá lá. Já está ouvindo de novo? Não, ainda não. Aí, gente, temos uma câmera que caiu, nós estamos com 4 transmissões simultâneas. Isso é um espetáculo. Aí a rede não está sustentando. 4 e mais um Histories acontecendo ainda. Então o volume de informação que está aqui está sobrecarregando as redes de Jaraguá do Sul. Então agora vamos ver. E essa câmera está transmitindo para onde? Essa é a tua primeira vez em Jaraguá? Não, Não, já é segunda. Segunda vez. participou de outros eventos? Sim, a Biosmara já tinha organizado outro evento que eu tinha vindo em 2016. E aí ano passado eu vim de novo, mas aí eu fui a Joinville, também a convite deles. E agora esse ano eu vim de novo. E aí, nada feito? Já estou porque eu estou nos dados, talvez é por isso ela está no Wi-Fi. Aham. E aí, gente, participações? Temos aí alguma pergunta dos nossos pessoal da internet? Se você fazer alguma pergunta, fique à vontade, que já estamos aí, então, até retomarmos a outra transmissão. Voltamos então? Voltamos, a gente teve um pequeno probleminha aqui na rede de internet, mas já estamos de volta aqui com o Gabriel de Carvalho, que vai estar amanhã no primeiro meeting Biodora de Nutrição e Saúde, que acontece em Jaraguá do Sul, no Sejas. Bom, continuando, não sei se você quer complementar alguma questão aí do discurso, não? Não, tranquilo. Para quem perdeu a outra live, a gente já estava falando um pouquinho sobre o que o Gabriel vai comentar amanhã nesse meeting, e a gente comentou um pouco sobre desequilíbrios hormonais. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a programação de gestação saudável. Gabriel, como que as mulheres que estão grávidas já ou que estão tentando engravidar podem usar a nutrição nesse momento e melhorar essa fase tão importante da vida delas? Né? Ótimo, essa pergunta é muito boa e ela mostra uma coisa super importante. Na verdade, a programação da gestação não é só para mulheres, é para mulheres e homens. E ela deve ser feita, ela deve ser começada no mínimo 6 meses. Então vai lá, depois eu repito.
ela deve ser feita pelo menos 6 meses antes da concepção. No mínimo 6 meses. Ou seja, quando o casal for conceber, eles precisam estar programados para pelo menos 6 meses antes estar já adequados. Olha, eu quero conceber em janeiro. Eu tenho que ir lá em julho, tá começando a fazer o processo. Para em janeiro eu ser liberado para tentar a concepção. Isso o homem e a mulher. Até a concepção, o homem ele é 50%. Então não é o homem que faz qualquer coisa e a mulher se cuida toda. Metade de chance de dar errado. Depois da concepção, aí a mulher tem que continuar se cuidando e o homem obviamente está liberado. Tem que só apoiar a sua esposa, a sua companheira. Né? Então é assim que funciona. Então, homem e mulher, pelo menos 6 meses antes. O que esse casal tem que fazer? Na nutrição funcional, a gente tem um conceito, que é o conceito da teia, da matriz, que é um conceito que nos permite visualizar tudo simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente quer arrumar um paciente em qualquer situação, a gente olha para essa matriz e olha todos aqueles fatores. E que fatores são esses? Que são os mesmos que a gente vai olhar nessa mãe antes de engravidar. Então a gente vai olhar assim, tem ela exposição tóxica, ela está com metais tóxicos, ela está com poluentes, ela está com agrotóxicos no corpo dela, então eu vou fazer exames de metais tóxicos, eu vou ver se ela está com chumbo, com mercúrio, com cádmio, porque isso diminui a fertilidade da mãe, diminui a ovulação, diminui a qualidade do óvulo se ela ovular, entendeu? E programa o bebê para ter mais doenças, ou seja, para ter menos saúde. Então, uma programação subótima do DNA. Outra coisa importante é como está o microbioma, a flora intestinal dessa mãe. Quanto pior esse intestino, mais chance desse bebê, por exemplo, ser alérgico, mais chance desse bebê ser obeso. Então, quando a mãe é obesa, quando a mãe come mal, tem uma flora intestinal ruim, ela está programando o seu filho para obesidade, está programando o seu filho para alergia. Além disso, ela está aumentando a chance de ter parto prematuro, ela está aumentando a chance de pré-eclâmpsia. Então, tudo isso está acontecendo já nessa mãe, quando ela não se programa. Nutrientes super importantes. Quantas mães têm problema de tomar ferro durante a gestação e passar mal? Várias. Estou ficando anêmica, tomando um monte de ferro, aí constipa o intestino, tem hemorroidas, é uma desgraça. O que elas têm que fazer? A gente tem que arrumar esse ferro antes da mãe engravidar. Para quando ela chegar na gestação, ela está com ferro num nível legal. E outra, o ácido fólico. O ácido fólico sozinho não salva o bebê. Ele não é como um remédio que bloqueia a ocorrência de defeitos de tubo neural, um síndrome de Down, uma espina bífida. Ele trabalha junto com outros nutrientes, como a vitamina B12, como a vitamina B6, como a colina. Então essa mãe, ao invés de tomar um comprimido de ácido fólico apenas, ela deveria primeiro medir o nível de ácido fólico e de homocisteína, que é uma outra substância que os médicos e nutricionistas medem, para saber se a dose está adequada ou não, que pode ser demais. E se o ácido fólico for demais, ele aumenta a chance do bebê também ser mais alérgico. Gabriel, mas espera aí. Tu está me dizendo que se eu tenho uma flora intestinal errada e tomo muito ácido fólico, o bebê fica mais alérgico, então será que isso tem a ver com todas as alergias que a gente tem? Provavelmente, dá para ver como tudo influencia, né? Antes da gestação vai dar consequências depois. Exatamente. Então a gente vê que essas coisas que estão acontecendo hoje com as crianças não são por acaso. É muita desarmonia, é muita desorganização, é muito erro alimentar, é muito erro ambiental. Então toda essa poluição, toda essa flora intestinal errada que também tem a ver com os antibióticos, não só os que a gente toma como remédio, mas os que vêm da alimentação, tem a ver com a falta de zinco, porque esse ácido fólico que se suplementam as mães diminui o zinco, e o ferro diminui o zinco. Veja, eu não sou contra o ácido fólico e o ferro, só que a gente tem que pensar no sinergismo, né, no trabalho em equipe. E os nutrientes trabalham em equipe, eles não trabalham isolados, não é um remédio. Quando tu dá um nutriente, ele influencia no outro. Então tudo isso joga é como um jogo de futebol, de todos os jogadores. Agora tu vai lá e tu dá, imagina que o ácido fólico é o meio campo. Tu põe uma mega dose de meio campo, mas eles não sabem jogar na defesa nem no ataque. Esculhambou o teu time inteiro.
Entendeu? É melhor você ter um meio campo, mais uns atacantes, uns zagueiros, e o teu time vai jogar muito melhor. Então, vocês também, você, tanto o Gabriel quanto o Luciano, tem milhares de seguidores na internet e eles acompanham, tem muitas dúvidas, né? Vocês orientam, ajudam. E a gente sabe que a nutrição também está sendo afetada com as fake news, né? Que hoje em dia estão em alta. Como que vocês lidam com esse problema? Realmente tem muita fake news sobre nutrição? Olha, na nutrição eu não vejo tanta fake news, eu vejo mais notícia errada, de qualidade errada. São pessoas que leem coisas e interpretam de forma errada. Mas o mais comum é a pessoa ler assiste o que o outro postou, que assistiu o que o outro postou, que assistiu o que o outro postou. Então vira um telefone sem fio e aquele último lá está dizendo uma coisa completamente diferente do que é a verdade. Então o que mais tem é desinformação e má informação. Então eu acho que é muito uma coisa que não é tão intencional como as fake news, que se põe de propósito para gerar um outro objetivo. Na nutrição, na medicina, a impressão que eu tenho é que é muito mais por uma desinformação, uma má informação, e vai tipo um telefone sem fio e vai mudando um pouquinho, quando vê o sentido está bem diferente. Por quê? Porque poucos vão na origem. Poucos, que nem eu, vão estudar lá nos artigos científicos e publicam no Instagram. Eu publico, olha, isso aqui foi o artigo que disse, e aqui está o que o artigo falou, e aqui está a minha interpretação. E aí quando eu faço um stories, eu faço baseado nessas coisas que eu leio. Alguns estudam comigo, outros estudam com aqueles que estudam comigo, e outros com os que estudam com os que estudam. Chega uma hora que mudou tudo, e outros não estudam em lugar nenhum, só vão para o Google, que é obviamente que é o pior. Dão um Google ou vão num site leigo, e aí as notícias são totalmente distorcidas. E tem alguma dica para o pessoal identificar essas fake news ou procurar uma informação em lugares desconfiáveis? Isso é bem difícil, né? Eu não sei. É bem complicado mesmo, porque a gente não tem assim uma tarja, né? Isso é uma fake news. Não tem um site tipo Boatos que verifica o que está correto ou não. O melhor é tu ter algum profissional de confiança para quem fazer as perguntas. Isso é o melhor de tudo. Como eu tenho os meus pacientes que acabam fazendo comigo, ou os meus alunos que estudam nos meus cursos fazem comigo. Então eles me mandam e a gente discute nos nossos grupos de estudo esses assuntos. Porque só tu indo lá na fonte original. E se tu vê alguma coisa que parece muito fantástica, procura ver se tem a referência bibliográfica, a referência científica, e procura ir no artigo original. Que nem exemplo, o suco de frutas causa cirrose, sabe? Da qual artigo? De onde veio isso? Né? Esse tipo de coisa tem que ter uma fonte bibliográfica. Se não tiver fonte, a gente esqueça. Claro, uma coisa é eu estar falando contigo e tem que saber a fonte agora, é possível, né? Mas se eu estou fazendo um texto escrito, é importante colocar essa fonte. Muito importante. Manter a fidelidade. A gente está falando da saúde das pessoas. Claro. Então tem que tomar esse cuidado. Manter a fidelidade ao original. Né? Bom, lembrando, se você ficou interessado nas informações que o Gabriel passou aqui pra gente, quer saber um pouco mais sobre como cuidar da saúde e garantir qualidade de vida, o primeiro meeting da Biodoro de Nutrição e Saúde ainda tem vagas disponíveis. Então, se você quer mais informações sobre o evento, pode acessar ocp.news. Gabriel, convida o pessoal que quer participar, ficou interessado. Então, eu queria convidar todos a estarem aqui em Jaraguá do Sul amanhã. Às 8h30 da manhã a gente vai estar começando e vamos estar falando sobre nutrientes para formar um super bebê. Depois vamos falar ainda sobre saúde hormonal. E depois à tarde o Luciano Bruno, um grande colega, vai estar aqui falando também sobre a parte genética, como os genes influenciam, como os nutrientes influenciam na expressão gênica. Então todos são convidados, vai ser um evento imperdível. Se você é profissional da área de saúde ou estudante, tem que estar aqui amanhã, porque esse evento não vai se repetir. Legal, é isso aí. Quem quiser ficar bem informado, acompanhe o Luciano Bruno, o Gabriel de Carvalho e também participem amanhã do evento. A gente agradece a participação de todos e deseja uma boa tarde. O teu ainda está ao vivo e tem uma pergunta, você quer aproveitar e responder? Sim, manda pergunta aí. Você pode falar sobre hipotireoidismo e se existem estratégias para repor o hormônio sem ter que tomar o hormônio? Ok, ótimo. Essa pergunta eu não vou abordar no curso amanhã, mas eu vou falar mais sobre hormônios esteroidais, falar sobre testosterona, estradiol, cortisol, melatonina, essa coisa toda. Mas às vezes é possível, isso vai depender
da medição, da avaliação do hormônio, porque a gente nunca sabe o quanto que a glândula foi destruída em caso de hipotireoidismo autoimune. Tá? Então, se tem uma tireoidite de Hashimoto, alguma autoimunidade contra a tireoide, tu pode ter uma destruição da glândula que não tem mais retorno. Então, não tem como saber. Bom, mas a questão é, se tu tem os nutrientes adequados, tu vai melhorar a tua produção hormonal. Então, tu tem que ter um aminoácido fundamental, que é a tirosina. Tu tem que ter um mineral super importante, que é o selênio. Tu tem que ter zinco, tu tem que ter ferro, tu tem que ter vitamina A, tu tem que ter manganês, glutationa e iodo. São 8 nutrientes e alguns estudos começam a falar da vitamina D também. Então, seriam 8, talvez 9 nutrientes importantes ou fundamentais para a saúde tireoidiana. Okay? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que medir esses nutrientes e tem que colocar ele nos níveis adequados, para que aí depois tu veja então se tu vai conseguir produzir hormônio em quantidades adequadas ou não. E a última lembrança para ti é que a gente tem que pensar no T3 livre. Esse é o hormônio que funciona, não é o T4 livre nem o TSH. Quem mantém o paciente sem sintomas é o T3 livre, ok? Então é isso que deve ser avaliado no paciente. Tá bem, gente? Beijo para vocês e até a próxima. Posso compartilhar? Compartilhe. No de vocês teve bastante problema técnico, no nosso aqui deu tudo certo. Vocês querem fazer de novo ou não? Eu acho que a Mona vai